Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Diego e estou passando aqui para te avisar que esse é um trecho da conversa que eu tive com o Felipe, o Leonardo e o Alisson lá no Parenta 37. Se você ainda não viu a troca principal, vale a pena escutar e depois voltar aqui. Ela traz o contexto onde essa troca de hoje se encaixa, mas se você chegou aqui agora também não tem problema, esse episódio se sustenta sozinho. Aqui eu trago duas perguntas que ficaram fora do episódio anterior e que ajudam a aprofundar um pouco mais o que foi dito. Se depois desse recorte você quiser voltar, a conversa completa está disponível, você sabe como achar aí. Então vamos nessa. Queria perguntar a vocês, queria ouvir um pouco de vocês, que conselho que vocês dariam para pais e mães que estão criando crianças negras. E aí eu queria começar com você novamente, Felipe, por favor. Claro. O nosso colega, o Alisson, ele comentou sobre a questão da oralidade, né? E a nossa história, a história negra, ela sempre foi muito pautada em contação de histórias, né? Em oralidade. E eu acho que isso é algo que a gente não pode perder nunca, jamais, né? Mesmo que as nossas histórias não estejam escritas em livros, não estejam... Principalmente quando a gente fala de criação de crianças negras, os livros escolares, pouquíssimas vezes eles contam a riqueza que é a nossa história, né? Muita coisa a gente vai descobrir sobre figuras históricas quando a gente já é adulto, e isso porque nós vamos atrás da informação, a informação nunca chega pra gente, mas contar a história da família, contar a história dentro do possível, dentro do conhecimento que tem de avós, de avós, de tios, enfim, eu acho que isso é de uma riqueza imensurável, né? Aqui em casa eu tenho o privilégio de que eu e a minha esposa, nós tivemos nossos antepassados, avós, tios que se conheciam há 50, 60 anos. E eu só vim descobrir isso muito próximo ao casamento, de você olhar e falar assim, cara, então quer dizer então que a sua tia conhecia a minha avó, isso tô falando de 1950, 1940... E as famílias foram crescendo, mas ao mesmo tempo que elas foram crescendo, elas foram continuando a sua conexão, né? De alguma forma foram continuando interligadas. E isso é muito bacana, porque você está mantendo viva uma história coletiva, né? E essa arte, vamos chamar de arte, de você conseguir perpetuar narrativas. Eu acho isso bacana demais, né? Outro dia eu comentei com a minha filha, falei assim pra Helena, né? Helena é minha filha. Falei, filha, você ri igualzinha a sua bisavó, que ela não conheceu, né? A minha avó, quando a Helena nasceu, minha avó já era falecida. E eu vi ela comentando com alguém, acho que é prima dela, assim, falando, meu pai disse que eu ri igual a minha bisavó. Ela nem sabe quem é a bisavó dela, mas ela já guardou aquilo como, cara, isso é meu. Isso é meu, ninguém tira. Então, vai ser pai, vai ser mãe de uma criança negra, se possível, e dentro do possível, conte as suas histórias, narre as suas histórias, seja suas histórias pessoais mesmo, se não tiver conhecimento de muitos antepassados, de muitos ancestrais, mas não deixa isso morrer, ou não deixe que a nossa história seja contada somente pelos livros de história. É isso que me chateia um pouco, de muita coisa que eu só vim descobrir agora, beirando os 40 anos, porque eu fui atrás da informação, porque ao longo da minha formação, tanto estudantil, escolar, depois a universitária, não tive essas referências aonde me encontrar, né? Aonde me inspirar. Nossa, excelente, obrigado. Léo, por favor. Então, o conselho que é instrua seus filhos sobre nosso povo. Porque se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai, né? Excelente. Eu tenho um privilégio de ter algumas pessoas da família que tem algum destaque, e é muito legal isso, porque eles mantêm as raízes, né? Eles sabem o chão que eles pisam e o que eles têm que fazer para as gerações futuras, né? Hoje a Júlia estuda em Ouro Preto e a gente tem o privilégio da vice-reitora ser uma parente nossa, e tá assim fazendo esse trabalho também, além, mas de mostrar que aquele lugar
escorreu sangue do nosso povo. Então, assim, tem que ter um valor. E tem que ter alguém nosso comandando aquele lugar ainda. Porque não foi só sofrimento, né, para aquele lugar, tá? Quer dizer, foi muito sofrimento para aquele lugar tá ali, não é só para tirar selfie na porta da igreja, não. Então, eu acho que tem que instruir e mostrar quem que é o nosso povo mesmo, né, e fazer com que a gente valorize, né? Então é isso. Excelente, obrigado, muito maneiro saber disso. O Alisson, por favor. Tanta coisa pra gente falar, né, sobre o que dizer para pais e mães agora, nesse momento. Mas a primeira coisa a gente fala na palavra do amor, né? Pô, ame seu filho. Mas amor não é só o afeto, né? Amor é presença, é preparação. E nós, como os pais e mães de crianças pretas, a gente sabe que a gente tem que preparar nossos filhos para um monte de coisas. E o que eu deixo é que prepare seu filho com consciência, pertencimento e autoestima. É o essencial. Porque, no mais, ele vai saber andar nesse caminho. O caminho vai se abrir para ele. Consciência, autoestima e pertencimento. Para ele poder compreender onde ele está inserido. Ele conhecendo a própria história dele, o futuro dele vai ser totalmente diferente. A gente sabe que a gente não sabe o que vai ser amanhã, lógico. Sim. Mas imagina se a gente tivesse esse letramento que a gente tem hoje. Pode crer. Nos anos 2000, por exemplo. Ali, a efervescência. Eu falo pela minha idade e tal. Se eu tivesse esse pensamento, a minha vida talvez seria totalmente diferente hoje. Talvez eu não precisasse passar por tanta coisa que eu passei para chegar aqui hoje. Concordo. E eu só fui entender isso hoje. Então, ter essa ideia mesmo, que não é só amar, é ter esse pertencimento, é ter esse orgulho, ter esse carinho todos os dias, mas de também que é conscientizar. Amar é um ato político, todo dia. E é essa ideia que eu deixo assim. E não deixar de sonhar, não deixar de acreditar, não deixar de ter essa ideia de que nossos filhos vão ser nossos passos seguindo o amanhã, né? Então vão ser os nossos contadores de história daqui a alguns anos, né? Vão ser nossos podcasters, né? Vão ser nossos storytellings daqui a alguns 30 anos. Vão contar, olha, meu pai participou de um podcast, sabe, no ano de 2026 e tem gravado aqui, ó, vamos ouvir, e sabe? Então eu acho isso muito legal, que amar dar essa consciência para eles do amanhã. E eles, como o Leonardo falou, tudo que você está fazendo, Leonardo, tudo que vocês fazem pro redor, lá na frente, sua filha vai olhar para você e falar, cara, pai, muito obrigado, pai. E só. Você já sabe como é que você vai se sentir. Excelente. Pô, muito bom, obrigado mesmo. Esses foram os trechos que ficaram de fora da primeira parte da conversa que eu tive com o Felipe, o Leonardo e o Alisson, que eu te convido para ouvir agora. E se esse recorte te atravessou, te ajudou ou te fez pensar e abrir uma nova camada de escuta, eu quero te convidar para se comprometer com Parentalidade Preta e me ajudar a manter isso tudo aqui funcionando. É um trabalho independente, sem marcas, sem portais e sem patrocínio. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo, garantir novos episódios e sustentar uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Você pode se comprometer de 2 maneiras: pelo apoia.se/parenta ou pelo Pix recorrente. A chave é o pixparenta@gmail.com. Os links da campanha de financiamento coletivo e tudo envolvido nesse episódio tá aqui na descrição, você acha muito fácil. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que tá com as crianças agora, para que eu possa produzir mais esse episódio.
e a gente se ouve no próximo.